Sejam todos bem-vindos à retrospectiva do Futebol 2025. Hoje nós vamos voltar no tempo para rever tudo que aconteceu nesse mágico ano de 2025 no futebol, da Champions à Libertadores e da Europa ao Brasil. Começando do começo, em janeiro nós tivemos o começo do futebol brasileiro com o início dos principais estaduais. Já na Europa nós estávamos no meio da temporada e tivemos o fim da fase de Liga da Champions e também as Supercopas da Espanha e da Itália. Começando pela Espanha, o Real chegou à final após eliminar o Atlético no derby, para enfrentar então o Barcelona, que havia eliminado o Atlético Bilbao nas semis por 2-0, e com isso a decisão seria um El Clásico, o segundo da temporada e primeiro do ano. Logo no início do jogo, aos 5 minutos, Mbappé abriu o placar e iludiu os merengues, mas não demorou muito para Yamal empatar, Lewandowski virar, Rafinha fazer 2 e Baldé ampliar de novo. O Real ainda descontou com o Rodrigo, mas assim acabou a partida. 5-2 para o Barcelona e título para os blaugranas. Agora, indo para a Itália, Inter de Milão e Milan fizeram a final após eliminarem Atalanta e Juventus, respectivamente. A Inter saiu na frente no primeiro tempo. Aos 47 minutos, Taremi amplia. Mas então, aos 52, começou a reação do Milan, com gol de Theo Hernandes. Aos 80 minutos eles finalmente empataram, e já nos acréscimos viraram e sacramentaram o título após um jogaço e uma virada histórica. Ainda na Europa nós tivemos o final da primeira fase da Champions, na época ainda a primeira vez em que a fase de liga era usada. O Liverpool foi o líder, o Barcelona ficou em segundo e, depois de sofrerem muito para se classificar, City e PSG confirmaram suas vagas e assim ficou a tabela da competição. Agora, saindo do campo e indo para fora dele, nós tivemos a janela de transferências, com algumas das principais transferências sendo Kvaratskhelia chegando ao PSG depois de sair do Napoli, Luiz Henrique saindo do Botafogo e indo para a Rússia, Vitor Roque saindo do Barcelona e Real Betis para voltar para o Brasil e jogar no Palmeiras, e claro, a volta de Neymar ao Santos, que parou o Brasil. Entrando em fevereiro, nós tivemos a final da Supercopa do Brasil. O Flamengo enfrentou o Botafogo em Belém e venceu por 3-1 em uma ótima partida dominante de toda a equipe e com ótima atuação de Bruno Henrique abaixo de muita chuva, que fez inclusive o jogo ser adiado e paralisado, conquistando assim o primeiro título da temporada. Já no velho continente, nós tivemos as partidas da fase de pré-oitavas da Champions League, com destaque para a classificação do Real Madrid em cima do Manchester City, um confronto que já virou clássico e que dessa vez aconteceu bem cedo na competição, e também destaque para a eliminação do Milan para o Feyenoord. Assim, finalmente tínhamos o chaveamento final da Champions das oitavas até a final. E falando na Champions, foi em março que tivemos os jogos das oitavas de final, onde o Real passou pelo Atlético nos pênaltis após empate em 2-2 no agregado. Já o Arsenal amassou o PSV, o Aston Villa eliminou o Clube Bruges, o Lille deu tchau para o Borussia, o Leverkusen acabou caindo para o outro Bayern, o Barcelona passou pelo Benfica, a Inter derrotou o Feyenoord e o PSG passou nos pênaltis contra o favorito Liverpool após 2 jogaços no tempo normal. Já aqui no Brasil, nós tivemos o final dos principais estaduais, com o Inter sendo campeão gaúcho, o Flamengo campeão carioca, o Corinthians campeão paulista e o Atlético levando o título mineiro. Falando de seleções, foi no final desse mês que a gente teve a derrota vexatória para a Argentina por 4-1. Derrota essa que derrubou Dorival Júnior do comando da equipe e que posteriormente assim veio a chegar o Ancelotti aqui no Brasil. Chegando a abril, aqui na América nós tivemos o começo da Libertadores e da Sul-Americana. Já na Europa, a Champions League continuava a todo vapor e com os confrontos das quartas de finais, onde o PSG passou pelo Aston Villa depois de sofrer muito, a Inter de Milão surpreendeu eliminando o Bayern de Munique, o Real caiu para o Arsenal com aqueles golaços de falta de Declan Rice, e o Barcelona eliminou o Borussia Dortmund. Assim, as semifinais estavam oficialmente definidas.
E falando em Barcelona, nesse mês o time disputou mais um El Clássico em mais uma final, dessa vez na Copa del Rey, e saiu mais uma vez campeão. A equipe abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas tomaram um empate e depois a virada na segunda etapa. E quando mais uma vez tudo parecia perdido em um jogo para o Barça na temporada, Ferran acha um gol e leva o jogo para a prorrogação, onde, depois de uma entregada da defesa, Koundé chuta de longe e faz o 3-2, dando mais uma vitória em clássico e mais um título para o time catalão. Falando em Barcelona, no mês de maio nós tivemos o fim dos campeonatos europeus. E o Barça venceu com sobras na La Liga depois de praticamente sacramentar o título após mais uma vitória, com mais uma virada, mais uma vez contra o Real e, por curiosidade, mais uma vez Mbappé ficando sem título e perdendo o jogo depois de fazer um hat-trick, a gente já viu esse filme antes. Já na Itália, o Napoli voltou a vencer a Série A superando a Inter de Milão. E na Inglaterra, o Liverpool finalmente venceu de novo e empatou com o United em número de títulos. E claro, o Bayern e o PSG também venceram suas ligas. PSG que também venceu a Copa Nacional, assim como o Bologna fez na Itália, o Stuttgart na Alemanha e o Crystal Palace na Inglaterra. Ainda na Europa, nós tivemos nesse mês os embates das semifinais da Champions League. O PSG venceu o Arsenal no primeiro jogo, fora de casa por 1-0, e na volta, na França, venceram novamente, agora por 2-1, e chegaram à final da competição. No outro lado da chave, Barcelona e Inter se enfrentaram, e no jogo de ida, na Espanha, tivemos uma partida mágica. No primeiro minuto de jogo, Thuram abre o placar e Dumfries amplia para a Inter aos 21, mas na sequência, Lamine Yamal faz uma jogada genial e finaliza, marcando um golaço e diminuindo o placar para 2-1. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, o Barcelona empata, mas na segunda etapa, de novo, Dumfries faz, aos 63 minutos. Mas o Barça não desiste e vai para cima, e depois de um chutaço do craque Rafinha, a bola pega no travessão e volta nas costas do goleiro, que acaba empurrando sem querer contra o próprio patrimônio. E assim o jogo de ida terminava em 3-3. No jogo de volta, em Milão, mais uma vez a Inter abriu 2-0 e o Barça não via a cor da bola. Mas aos 54 minutos, Eric Garcia diminui, e então Dani Olmo empata aos 63. E quando tudo se encaminhava para a prorrogação, a bola chega em Rafinha, que estava apagado no jogo, mas que brilhou como nunca e virou para o Barcelona. Mas dessa vez não foi tão simples, porque a Inter de Milão empata de novo aos 93 minutos e leva a partida para a prorrogação, depois de um jogaço com Sommer salvando a Inter e Lamine Yamal voando. Mas na prorrogação a bola chega em Fratesi, que marca aos 99 minutos e faz o 4-3 para a Inter de Milão. O Barça não conseguiu reagir mais uma vez, e assim, depois de erros individuais, para variar do Araújo e de defesas incríveis de Sommer, o time que mais encantou na temporada e o favorito caía na semifinal, e a Inter iria pegar o PSG valendo a taça. Nesse mês nós também tivemos Tottenham e Chelsea se sagrando campeões da Europa League e da Conference em cima de Manchester United e Real Betis, ou seja, bivice pro Antony. No dia 31 de maio nós tivemos a final da Champions. PSG e Inter de Milão entraram em campo na Allianz Arena para disputar o título mais cobiçado do futebol de clubes, a Champions League. Quer dizer, pelo menos o PSG entrou em campo, porque a Inter de Milão eu nem vi jogar. Logo aos 12 minutos, Hakimi aplicou a lei do ex. Aos 20 do E faz e ele mesmo amplia aos 63. Kvaratskhelia ainda faz o dele aos 73 e Mayulu da base fechou o placar de 5-0 que fez do PSG campeão da Europa pela primeira vez. Em junho e julho nós tivemos a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um torneio que reuniu 32 equipes de diversos continentes para disputarem o topo do mundo durante um mês. Na fase de grupos, os brasileiros surpreenderam. O Palmeiras passou empatando com o Porto, o Flamengo passou tendo vencido por 3-1 do Chelsea, o Fluminense empatando com o Borussia e principalmente o Botafogo, que venceu o recém-campeão europeu PSG por 1-0. Já nas oitavas de final, o Flamengo jogou bem, mas acabou caindo para o gigantesco e imponente Bayern de Munique.
O Botafogo, depois de fazer uma histórica fase de grupos, acabou caindo para o Palmeiras. Mas dessa vez quem surpreendeu foi o Fluminense. Pegaram a Inter de Milão, vice-campeã da Champions, e anularam os italianos e fizeram 2-0 com um nó tático de Renato Gaúcho. Nas quartas de final, o Palmeiras caiu para o Chelsea, mas mesmo assim fez uma campanha gigante chegando até as quartas. E o Fluminense pegou o Al Hilal e não deu chances aos árabes. Venceram e fizeram história, chegando às semifinais da competição, surpreendendo o planeta inteiro. Meus parabéns, Renato Gaúcho. Só que dessa vez não deu. Pegaram o Chelsea mesmo com muita garra, acabaram perdendo por 2-1 com 2 gols de João Pedro, moleque da base do Fluminense. E com isso eram eliminados e o Chelsea chegava à final depois de derrubar 2 brasileiros e iria enfrentar o campeão da Europa, PSG, que havia goleado o Real Madrid por 4-0 nas semis. Se na final da Champions quem não tinha entrado em campo era a Inter de Milão e assim o Paris Saint-Germain amassou, dessa vez quem não entrou em campo na final foi o PSG. Não jogaram nada em uma partida iluminada do time de Londres, eles massacraram. O Palmeiras brilhou no jogo e assim fizeram 3-0 e se sagraram os primeiros campeões da Copa do Mundo de Clubes, surpreendendo a todos. Esse mês de Mundial foi mágico e mudou o nosso ponto de vista em relação à comparação de clubes brasileiros com europeus. Se antes nós achávamos que não conseguiríamos bater de frente com nenhum time do velho continente, depois do campeonato acabar nós percebemos que não era bem assim e que sim, poderíamos disputar e até mesmo vencer de grandes e gigantes clubes da Europa. Agora, entrando em agosto, nós tivemos as decisões das oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo passou com tranquilidade para cima do Bragantino. O Bahia tomou um susto, mas passou pelo Retrô. O Cruzeiro passou pelo CRB e o Vasco pelo CSA. E o Atlético Paranaense derrotou o São Paulo de Jandrei nos pênaltis. E assim também em São Paulo nós tivemos derby. O Palmeiras pipocou, não jogou nada e perderam os 2 jogos. Assim, o Corinthians avançava de fase para cima do rival. Indo agora para o Rio, o Fluminense fez festa após vencer o Inter na ida e segurar o empate na volta. Mas do outro lado da cidade, o Flamengo não teve o mesmo destino. E depois de perder o primeiro jogo e empatar no agregado no segundo, acabou eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Mas não demorou muito para o flamenguista sorrir, porque nas oitavas de final da Libertadores passaram com tranquilidade para cima do Inter, vencendo os 2 jogos, o de futebol e o de neve. E dessa vez quem não sorriu foi o Botafoguense. Venceram a LDU no jogo de ida no Rio, mas na altitude tomaram 2-0 e deram tchau. Outro time que foi até a altitude foi o São Paulo. Seguraram o 0-0 na Colômbia contra o Atlético Nacional e na volta ficaram no 1-1 e avançaram em uma disputa de pênaltis emocionantes com o brilho do goleiro Rafael. Outro paulista que se deu bem foi o Palmeiras. Massacraram Universitários no jogo de ida por 4-0 no Peru e na volta ficaram no 0-0. E saindo do Peru para a Argentina, os torcedores de Vélez Sarsfield e River Plate fizeram festa em Buenos Aires após as classificações para cima de Fortaleza e Libertad. E também na Argentina, mas em La Plata, foi o torcedor do Estudiantes que fez festa depois de eliminarem o Cerro Porteño. Pegando um avião e viajando para a Europa, o Bayern de Munique venceu o Stuttgart e levou seu 11º título de Supercopa da Alemanha para casa. Em agosto também tivemos janela de transferências, com algumas contratações gigantes como Wirtz no Liverpool, Arnold no Real, Gyökeres no Arsenal, Luiz Dias no Bayern e Donnarumma no Manchester City. E com todos os elencos prontos, também foi nesse mês que tivemos as voltas dos campeonatos europeus. Em setembro nós tivemos também o começo da Champions League e aqui nas Américas as quartas de finais da Libertadores, onde o Palmeiras se classificou jogando muito nos 2 jogos contra o River Plate. O Racing passou tranquilamente pelo Vélez e o Flamengo se classificou para cima do Estudiantes depois de sofrer muito e ir para as penalidades na Argentina. Já o São Paulo não jogou nada contra a LDU, perderam na altitude e em casa e acabaram fora. E em outubro nós tivemos as semifinais da Libertadores.
O Flamengo venceu o Racing no Maracanã e segurou o 0-0 no jogo de volta na Argentina e chegou assim à final da glória eterna. Assim como o Palmeiras, que teve uma semifinal bem diferente. Enfrentaram a LDU e tomaram 3-0 na ida, na altitude de Quito. E na volta, dentro do Allianz, fizeram história. Quando parecia uma virada impossível, eles venceram por 4-0 e fizeram o impossível acontecer com o brilho de Rafael Veiga, Alan e Abel Ferreira. E assim chegaram à final para disputar o título. Falando em Copa do Brasil, nas quartas de final tivemos grandes jogos. O Corinthians passou bem pelo ventinho e o Fluminense perdeu na ida. Mas recuperou na volta e mandou o Bahia dar tchau. E no confronto entre os dois outros cariocas, o Vasco se deu melhor no Clássico da Amizade contra o Botafogo. Empataram as duas partidas em 1-1 e nas penalidades, com o brilho de Léo Jardim, o Vasco surpreendia e chegava às semifinais. E no outro clássico, dessa vez o Mineiro, o Cruzeiro passou o carro, venceu os dois jogos e não deu chances para o Atlético. Foi nesse mês também que nós tivemos a maior premiação do futebol, a Bola de Ouro, que concedeu no seu principal prêmio a Ousmane Dembélé o título de melhor jogador do mundo na temporada 2024-25. Em novembro nós tivemos as duas finais continentais da América, da Sul-Americana e da Libertadores. E na Sula o Atlético no dia 22 enfrentou o Lanús. Jogou bem melhor, mas não conseguiu balançar as redes. Nos pênaltis acabaram perdendo e ficaram com o vice merecendo muito mais, mas merecimento não é taça. Mas uma semana depois, no dia 29, dois brasileiros entravam em campo para disputar a glória eterna, a Conmebol Libertadores da América. Em um jogo pegado, com poucos chutes e chances de gol entre Flamengo e Palmeiras, Danilo subiu de cabeça aos 67 e fez o gol do título rubro-negro. Assim, o Flamengo se tornava o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil e maior potência do país. Logo no início de dezembro, o Flamengo conquistou mais uma taça, pegou o Ceará dentro do Maracanã no dia 3, venceu e assim confirmou o título brasileiro de 2025. Já no dia 7 o campeonato acabou, Flamengo campeão, Palmeiras vice, Cruzeiro e Mirassol fechando o G4. Na parte de baixo da tabela, Neymar salvou o Santos nas últimas rodadas mesmo jogando lesionado, e Abel Braga salvou o Inter. Assim caíram o Sport, o Juventude, o Ceará e o Fortaleza, inclusive o estado do Ceará não terá mais nenhuma equipe no Brasileirão de 2026. Já no fim do mês, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil depois de passar pelo Cruzeiro nos pênaltis na semifinal e na final derrotar o Vasco, que também tinha passado nos pênaltis pelo Fluminense, conquistando assim o seu tetra da Copa do Brasil. Mas ainda não acabou, porque o Flamengo viajou para o Catar para disputar o Mundial e venceu o Cruz Azul e levou o Derby das Américas. Venceu o Pirâmides do Egito e chegou até a final contra o campeão europeu, o PSG, e conseguiu jogar muito bem. Saiu atrás, mas empataram, só que nas penalidades faltou combinar com o goleiro Safonov, que pegou tudo e adiou o bicampeonato mundial do Flamengo. Foi um dia antes dessa partida também que tivemos o FIFA The Best, onde mais uma vez Dembélé foi coroado o melhor jogador do mundo. Mas mais uma vez, assim como na Bola de Ouro, Rafinha é injustiçado e fica apenas na 5ª colocação e dessa vez ainda ficou fora até mesmo da seleção dos 11 jogadores da temporada, um absurdo com mais um brasileiro, dessa vez na temporada 24-25, se antes nós tínhamos visto esse absurdo na temporada 23-24. Depois de tudo isso, nós ainda tivemos o Futebol Home Awards 2025, a primeira edição no primeiro ano do nosso prêmio anual de futebol, que premia os melhores e piores jogadores e times do Brasil e do mundo. Vídeo tá aqui no canal. Muito obrigado a quem assistiu o canal nesse primeiro ano de existência. Muito obrigado a você que assistiu até aqui também. E se inscreva porque ano que vem tem Copa do Mundo, tem diversos campeonatos e promete muito e nós vamos cobrir tudo aqui. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.